Olá, meu nome é Henrique Gerês, sou síndico profissional especialista e apresento esse vídeo público que tem como título Reflexões e procedimentos de um síndico condominial frente à pandemia do coronavírus em respeito aos condomínios onde atuo como síndico profissional, síndico residente ou apenas como administrador. Meu objetivo principal é o de auxiliar a reflexão para um melhor entendimento sobre a utilização das áreas comuns em condomínios. Nesses tempos de pandemia, que a todos surpreendeu e exigiu drásticas mudanças dos hábitos e atitudes, o que parece ser um grande dilema, na realidade pode ser facilmente discutido levando-se em consideração as leis vigentes. O síndico é o representante legal do CNPJ do condomínio e, portanto, é o responsável civil e criminal por qualquer ocorrência dentro do empreendimento. Em resumo, esta que para muitos é uma função de pouca expressão, onde qualquer um curioso pode exercê-la e todos se acham no direito de dar uma opinião, na realidade talvez seja a atividade mais complexa que um executivo pode realizar. Mas isso é tema para uma outra oportunidade. Como responsável pela segurança e limpeza, o síndico também cuida das manutenções preventivas e corretivas de equipamentos, tais como elevadores, bombas de incêndio, bombas de recalque que alimentam as caixas d'água, sistema de para-raios, manutenção e conservação das áreas comuns, garagens, entre tantas outras obrigações cotidianas. Além disso, o síndico também é o responsável pela proteção da saúde de todos os moradores do condomínio. E é esse o ponto que desenvolvo nesse artigo, sem a pretensão de esgotá-lo, sem dúvida. Vejamos muito rapidamente o que diz o Código Civil no artigo 1336, item 4. É dever do condômino não prejudicar a saúde dos demais. Ou seja, cabe ao condomínio fiscalizar esse dever. Portanto, trata-se de uma obrigação do síndico, sob pena de responder civil e criminalmente a todos os demais condôminos. O mesmo Código Civil, em seu artigo 1277, estabelece que o proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização da propriedade vizinha. Então, como pode o síndico agir se tem a responsabilidade, mas não tem o direito de polícia? Em último caso, através do próprio Código Civil, partindo da premissa que a saúde é um direito de todos e está em primeiro plano, não podendo a coletividade dos condôminos se submeterem aos interesses de outros menos conscientes. Neste caso, o direito da coletividade se sobrepõe aos direitos individuais, respondendo o ou os infratores, como estabelece o Código Civil nos artigos 186, que eu aqui só vou dar uma citada, porque não é objetivo, 186, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, reticências. E no 927, aquele que, reticências, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo independentemente de culpa. No nosso caso, o dano pode ser até a morte, não é? Portanto, tendo como base o Código Civil, cabe ao síndico, como dever, tomar todas as medidas de proteção à vida e à saúde dos condôminos. E em defesa do interesse comum, o síndico pode, inclusive, impedir os moradores de utilizarem as áreas comuns. Dentro da legalidade, neste momento de exceção pandêmico, que também traz como diferencial a decisão do Supremo Tribunal Federal, transferindo aos governadores e prefeitos as decisões sobre o tema Covid-19, o síndico só deve liberar a utilização das áreas comuns em 3 principais ocasiões: se existir lei municipal específica,
ou se houver uma liminar judicial específica para aquele CNPJ e também com a existência de vacina específica naquele município. Vou apresentar alguns argumentos utilizados pelos condôminos. Por exemplo, minhas crianças querem utilizar a quadra e a piscina. Elas não entendem o que está acontecendo e o senhor não é o dono do condomínio. Outro argumento. Pago meu condomínio em dia, logo tenho o direito de utilizar as áreas comuns. Outro argumento. Está tudo sendo liberado lá fora. Outro. Já estamos na cor amarela. As academias estão sendo liberadas, só a nossa que não. Se o senhor liberar as áreas comuns e ocorrer contaminação, não existe como provar que foi no condomínio. Entre tantos outros argumentos. Então, eu digo para você o seguinte, quando atende esses argumentos e flexibiliza a utilização das áreas comuns, o síndico assume apenas para si, além das responsabilidades cotidianas, também a responsabilidade de decidir sem respaldo oficial, ou seja, da lei, podendo ser processado por isso. Aos pais, cabem orientar seus filhos, explicando didaticamente o porquê de não poderem utilizar momentaneamente as áreas comuns do condomínio. Por motivos óbvios, e vamos prestar atenção no que eu vou falar agora, o poder econômico pressionou os governantes a prepararem a abertura econômica por setores. Não estamos falando de condomínios, estamos falando de abertura econômica por setores. Assim, o governo de São Paulo publicou o Decreto-Lei 64994 de 2020, que classifica o nível de contágio das regiões em 5 cores: vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. Esta última menos crítica, porém sempre observando a liberdade do que chamamos novo normal. Ou seja, não é porque é azul que está tudo livre. É azul e tem um novo normal. Mas nós estamos falando de abertura econômica por setores. Cada cor tem uma característica de abertura comercial. Mas, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. O que significa a cor amarela? Que todo mundo fala, estamos em cor amarela, do tipo, olha, temos vacina, está tudo bem. O amarelo, gente, que vocês sabem, mas é bom frisar, significa que a quantidade de casos de contaminação continua constante, sem redução e sem aumento de casos. Mas o perigo da contaminação continua existindo. As academias particulares têm colaboradores para controlar o acesso e desinfectá-las periodicamente. Daí vem a pergunta, seu condomínio tem esse profissional? Caso não tenha, você está disposto a ratear com os outros interessados os custos de um profissional específico para controlar o acesso e limpeza da academia do condomínio? Mas ainda assim, não esqueça que limpeza é uma questão de referência cultural, familiar e de cada país. Cada país tem uma cultura de limpeza, né? Não precisamos aqui entrar em detalhes. Finalmente, quando o argumento utilizado pelo condômino é a não existência de provas que a contaminação ocorreu no condomínio, eu observo que o fato de ter liberado as áreas comuns, mesmo que de forma restrita, coloca o síndico em condição de ser processado pela parte que se sentir prejudicada. E mesmo que não haja dita comprovação do local da efetiva contaminação, o síndico vai precisar de tempo e algum dinheiro para se defender juridicamente. Agora, com a chegada das estações da primavera e verão, a temperatura começa a aumentar e, em ato contínuo, os condôminos, principalmente por desconhecimento, farão grande pressão para frequentarem as áreas comuns, mesmo que de forma restrita. Infelizmente, por tudo que foi escrito e foi dito anteriormente, essas áreas devem continuar fechadas.
concluindo esse artigo, particularmente, desde que tomadas as devidas precauções, não me oporia à abertura controlada de algumas áreas comuns, principalmente quadras e piscinas, mas não devemos fazê-lo sem qualquer amparo da justiça. Essa é a conclusão que eu chego. Nós, síndicos, não temos amparo judicial para fazer qualquer coisa que seja liberar as áreas comuns. Se fizermos, ninguém vai levar, vai nos ajudar num eminente processo judicial. Tá bom, gente? Então, é assim que eu gostaria de concluir, para a reflexão de todos e para a reflexão também dos condôminos. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.